Catarina foi o último estado a receber o serviço de defensoria pública, que atende pessoas com renda de até 6 salários mínimos. Um concurso público abriu algumas vagas recentemente. Em Itajaí, 6 defensores públicos foram aprovados, mas o número de profissionais não vai ser suficiente para suprir a necessidade da população. Segundo o presidente da OAB, subseção Itajaí, eram mais de 1.700 advogados inscritos na OAB de Itajaí e cerca de 1.000 eram cadastrados para prestar assessoria jurídica à população carente até março deste ano. Mas, no momento, a população de Itajaí está sem o serviço de defensoria pública. A previsão é que os trabalhos iniciem em breve. Com a declaração de inconstitucionalidade da lei que regulava o nosso convênio, o Estado de Santa Catarina, então, organizou, estruturou a carreira dos defensores públicos. Fez um concurso para Itajaí, ao que me consta, 6 colegas advogados são já nomeados defensores públicos e estão iniciando seus trabalhos aqui. Ele acredita que mesmo com o concurso público para os novos defensores, ainda vai existir a deficiência de atendimento. É uma demanda muito maior do que a capacidade desses 6 valorosos colegas, né? Se você tinha no estado todo 35 mil advogados dispostos a fazer isso, de repente 100 ou 60, por óbvio que não darão conta disso. E aí então o governo sinaliza com a possibilidade de um novo convênio com a OAB. Ocorre que o estado de Santa Catarina deve aos advogados catarinenses mais de 100 milhões de reais. E no último colégio de presidentes de subseção foi tirado o indicativo no sentido de que a OAB só está autorizada a firmar um novo convênio com o governo do estado a partir do momento que a dívida seja consolidada e paga aos advogados catarinenses que durante anos e anos defenderam a população mais carente e desassistida. Samara é uma das advogadas que passou no concurso e vai atuar em Itajaí como defensora pública. Ela afirma que os outros 4 defensores também já estão na cidade e trabalhando na parte administrativa para atender a população. E dentro de poucos dias, eles começam a atuar. Ela explica que Santa Catarina foi o último estado a criar a defensoria pública e que só conseguiram implementar o serviço no ano passado, após um concurso público. 45 defensores foram empossados e estão hoje em atividade, sendo que por lei são 60 vagas de defensores, então tem mais 15 para ser chamados, e sendo que são 157 aprovados no concurso, mas para chamar esses outros teria que criar uma lei e a lei teria que criar mais cargos para a defensoria. Então, nesse primeiro momento, são só 45 para atender o estado inteiro de Santa Catarina. Ainda segundo a defensora pública, o trabalho pela frente é grande. Aqui em Itajaí são só 5 e aqui são mais ou menos 12 varas no fórum. Então, assim, é humanamente impossível que a gente consiga atender tudo. Por isso mesmo que houve uma divisão em ofícios da nossa atividade. Então, a princípio, nós não atenderemos todas as áreas do direito. Para o conselheiro da OAB, o trabalho dos defensores públicos é valioso, mas não vai resolver o problema. Eu acho que a Defensoria Pública agora tem que fazer uma avaliação melhor para verificar realmente quem necessita de um atendimento eficaz e gratuito. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Por enquanto, esse serviço aí de defensoria pública é realizado apenas pelo escritório modelo de advocacia da Univale. Mas agora vai vir esses 5 defensores públicos aqui para Itajaí. É um avanço, mas ainda não vai ser o suficiente para atender aqui a população, né? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Com relação ao avanço, Luciana, Santa Catarina é o último estado da nossa federação a ter a defensoria pública. Eu não vou considerar isso um avanço não, Luciana, você me perdoe, e vou te explicar por quê. Porque no nosso estado, só em Itajaí, nós tínhamos mais de 1.000 profissionais, advogados, para atender a população de um modo geral. E mesmo assim já não era tão fácil, né? O número de processos dessas pessoas que têm até 6 salários mínimos, e depois eu quero entrar numa outra situação que foi falada pelo conselheiro, mas é muito grande. E com 5 defensores públicos isso vai se acumular. E já foi dito por essa nova advogada que está sendo defensora pública que eles não vão atender todas as áreas. Ora,
Se você oferece um serviço, o Estado tem a obrigação de oferecer um serviço gratuito à população de defensoria pública, ele tem sim que atender em todas as áreas. E isso acontecia quando a OAB geria tudo isso. E detalhe, o Estado deve muito dinheiro ainda para a OAB em função desses serviços prestados. O que acontecia nesse caso? O advogado ele atendia você como se fosse particular. Não estou dizendo que vai mudar agora não, mas qual a diferença da defensoria para um atendimento como era feito antes, com mais de 1.000 profissionais à sua disposição? A OAB de Itajaí, ela tinha uma relação dos profissionais aqui da cidade. Você ia lá, por uma ordem de que eles iam se inscrevendo, você tinha um profissional que era designado a acompanhar. Esse profissional, ele recebia do governo, ele estava sendo pago, não estava trabalhando de graça para você não. A taxa, evidentemente, os valores honorários diferenciados. Mas ele iria te atender como se fosse um trabalho particular. Por que isso? Porque você chegou em casa, botou a cabeça no travesseiro, pensou, tem alguma coisa nova que eu quero falar, tu ligava para o advogado. Eu quero ver você fazer isso agora com 5 defensores públicos só defendendo. Quantas pessoas eles vão acordar no dia seguinte querendo falar com ele? E quantos estão na fila esperando para falar a primeira vez? A qualidade desse serviço vai cair radicalmente. Né? A OAB ela é contrária a esse tipo de atitude. Eu vou fazer um comparativo aqui para você entender. Por exemplo, o que acontece? É como se alguém, numa empresa privada, acontece muito isso. Tem sempre aquele que atrapalha tudo. Está tudo harmonioso. Né? Tá acontecendo tudo bem, aí vem aquele que quer mudar tudo, achando que é o bom da boca, o cara que sabe tudo, e ele interfere no meio, em vez de ajudar, ele contamina. Isso acontece muito em empresa privada, você sabe disso, né? Você do outro lado aí sabe o que eu estou falando. Então isso acontece muito em empresa privada. O que a federação fez com relação aos estados, e por último Santa Catarina, foi isso. É aquele cara que não entende nada e quer se meter no meio para atrapalhar. Em vez de deixar do jeito que estava, e aí era problema da OAB com o receber do Estado, a União vem e determina que no Brasil inteiro tem que ser assim. Ora, faça-me um favor, a gente não tem que mudar o que está dando certo. O governo do Estado, o que tinha que fazer? Chegar para esse gaiato aí, no caso aí, que seria o governo do Estado, e falar, não vem encher o meu saco aqui não, eu vou entrar na justiça contra você e vou resolver no meu Estado do meu jeito, porque aqui está dando certo. E agora o que nós vamos fazer? 45 para atender o Estado inteiro. Preste bem atenção, você que está em casa, quem ganha até 6 salários mínimos. Agora, isso não tem mais jeito, quer dizer, a não ser que o Estado se rebele, a população vá para a rua, como fez em outras coisas, e reclame com relação a isso, que quer de volta um número maior de servidores ou de advogados prestando defensoria pública no Estado, como era antes, ou né, a gente tem que aceitar o que está. Agora, quanto ao que o conselheiro falou, que isso agora eles vão ter que dar conta, etc. Enfim, não é bem assim não, né? A regra é essa, mas toda regra tem que ter exceção. E nós podemos fazer essa diferença, e isso depende de cada um de nós, depende do Estado, depende da boa vontade dos nossos governantes em discutir essas ações. Mas é aquela história, sempre um gato que atrapalha, infelizmente. É verdade, infelizmente. Lacerda é assim, tem muito, né? Em muitos lugares. Em muitos lugares, pode ter certeza disso. E a questão aí da defensoria pública, quem puder, então, que pague por um advogado, porque esperar aqui pelo o defensor público mesmo vai ser difícil. É o que vai acontecer. Ele falou com relação a 6 salários, que tem muita gente, rapidamente, eu sei que já estourou o meu tempo, rapidamente, tem pessoas que utilizam, vão lá, que tem grana para bancar o advogado e utilizam a defensoria pública. Cabe aí ao advogado, no caso, ou a própria OAB, na hora que for ceder o advogado, o próprio juiz, verificar se esse cidadão que está ali, ele tem condições, que ele faça uma apresentação ou faça uma declaração. Se ele faz uma declaração de pobreza, ele tem que responder isso na justiça, se caso ele estiver agindo de má fé. Entendeu? Acabou. A responsabilidade é do cidadão que agiu de má fé contra o Estado. E aí cabe o Estado processar esse cidadão. É verdade. Né? Não, por causa disso, porque tem muita gente fazendo isso, vamos diminuir o número de advogados para atender? Com certeza não, está errado. Lacerda, obrigada, bom fim de semana e até segunda-feira. Para você também, até segunda. E você vai ver a seguir como Itajaí está se preparando para a próxima temporada de verão. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta.